Fala, futuros Megis, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Na Mira do Pro. Eu sou o Danilo. Hoje vamos estar vendo uma partida do Sota Fuji 3 Coroas versus Toyoshima Masayuki Ryuo. Mas antes, já deixa aquele seu curtir que ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva e ative o sininho para que você não perca nenhuma dos nossos vídeos e assim contribua para o seu crescimento e aprendizagem no Shogi. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. O número do Pro de hoje ele é sobre o Fuji Sota. Fuji Sota nasceu no dia 19 de julho de 2002 em Seto, Aichi-ken. Atualmente tem um ranking de 9º Dan e 3 títulos, Kisei, Eio, Oi. Por isso se chama Fuji 3 Coroas. Atualmente está disputando seu 4º título, o Ryuo, desafiando Masayuki Toyoshima Ryuo. Se tornou profissional no dia 1º de outubro de 2016, quando tinha apenas 14 anos. É um dos jogadores a se tornar profissional enquanto ainda estava na escola. Seu mestre no shogi foi Masataka Sugimoto, 8º Dan. Fuji entrou na escola de aprendizes profissionais com 10 anos. Competiu no torneio do 3º Dan e venceu. Assim foi promovido a 4º Dan e se tornou profissional. Ele aprendeu shogi após ganhar um tabuleiro da sua avó, então jogava shogi com seu avô. Como ele ficou muito mais forte que seu avô, passou a aprender na escola de shogi da vizinhança. Sua primeira partida como profissional foi contra o Hifumi Kato, que na época tinha 76 anos, sendo o jogador mais velho ainda ativo no shogi. Desde então, Fuji tem quebrado vários recordes. Um deles é o recorde de 29 vitórias consecutivas e também o mais jovem jogador a conquistar 3 títulos, todos eles praticamente em um ano. Atualmente Fuji tem 19 anos e na Liga Meijin é classe B1. Venceu várias competições de resolução de Tsumi por 4 anos consecutivos, finalizando a competição com pontuação máxima de 100 pontos. Na mira de Pro de hoje, vamos ver a primeira partida do título do Ryuo entre Fuji Sota 3 Coroas contra Masayuki Toyoshima Ryuo. Lembrando que a análise que a gente vai fazer é uma análise parcial da partida, não é uma análise completa. E a partir dessas posições a gente vai aprender bastante coisa. Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, aqui a gente vai ver os movimentos, né? Então, estamos no movimento 44 da partida, depois que o Toyoshima jogou torre em 8-4, aqui. Vamos ver. O Fuji ele joga aqui para poder liberar a diagonal. Ele vai trocar o bispo, eu acredito que seja isso mesmo, né? E para ele é melhor ter um bispo na mão. Vamos ver como que vai seguir. Aqui o Toyoshima expulsa a torre daqui. Aí primeiro vem a troca de bispo, como eu tinha falado anteriormente. E aqui ele pressiona essa torre a sair daqui, né? Só que o Toyoshima ele quer continuar pressionando o território do adversário. E aqui vem a intenção é trocar as torres. Porém aqui tem um golpe tático, que é você colocar o bispo aqui, toca a torre, dá cheque no rei. Mas mesmo perdendo a torre não fica uma posição perdida, fica equilibrado. Vamos ver como que seguiu aqui, né? Aqui ó, o bispo aplica no cheque, dropa. Aí aqui para defender o drop de bispo mesmo. Aí tem essa sequência de trocas aqui na casa de 7-5. Aí a partir daqui, qual o movimento que a gente faz? No caso seria aqui, né, pessoal? A gente vai entregar o bispo por 2 generais. Geralmente é uma boa troca. Aí aqui tenta tirar o bispo daqui. Tem que manter aqui, né? Porque se coloca aqui, por exemplo,
não vai ter aquela troca de peças aqui. Ok, seguiu assim. Vamos ver o movimento do Fuji agora. Então aqui ele pressiona o cavalo, além de para ganhar peça, também para liberar espaço. Por exemplo, vai ficar vulnerável aqui, tipo, vai forçar o prato a sair, enfim. Aí vamos seguindo aqui, ok. Esse bispo aqui, ele é bastante uma jogada bastante comum, porque podemos colocar um peão aqui, e aí força a torre a sair daí também, e a posição fica equilibrada de novo. Então aqui, pessoal, perde esse prata que está defendendo, né? Tá tudo conectado aqui, ó. Aí, o que segue a partir dessa linha aqui? Poderia seguir no caso, né? A torre aqui, tropa de torre 7, 8. O rei joga em 4, 7. Aqui a engine ela recomendou tomar de cavalo em 3, 6. Deve ser pelo fato de controlar essas casas aqui, né? Casa de 4, 8 e 2, 8. Que é uma possível roda de fuga, né? Do rei. E aqui, por exemplo, se tem a captura do cavalo, pode seguir com o peão, limita bastante espaço. Por exemplo, aqui eu não recomendo subir com o rei porque vai estar em território inimigo. Ele joga aqui, por exemplo, aí já vem pode vir uma troca. Aqui a gente tem um ataque um pouquinho perigoso, né? Que é só dar um jeito de promover as peças depois, que vai ficar complicado. Por exemplo, vou jogar um prata aqui, e aí se por exemplo o general de prata sai, o bispo sai aqui, cai o bispo, né? E aí já começa a ter vantagem pro roteiro. Não foi assim que seguiu a partida. A partida que seguiu foi. Teve aqui ouro tocando essa torre, ao mesmo tempo abrindo espaço na diagonal aqui. E aí agora sim tem aquela troca. Aí pode tomar tanto com esse bispo como com esse. Eu prefiro com esse aqui, que é o foco é trocar duas peças por uma. Então pessoal, aqui nessa linha que a gente estava vendo também, que tem aquele golpe, em vez de por exemplo, jogar um cavalo aqui, já dá para fazer aqui direto também, né? Porque no caso dá para jogar aqui, aí pronto, estou promovendo no território inimigo, fica mais fácil, porque aqui eu não tem nada protegendo o prata por enquanto, mas dá para colocar um bispo aqui, né? Vamos ver como seguiu na partida. Aqui a gente vê que teve aquele troca de torre, e foi essa troca mesmo que teve. Depois que a gente viu agora. É duas das variações principais, na verdade, né? Aqui não tem muito o que falar sobre a posição, dá pra. Tem jogo ainda. Aqui é possível colocar uma peça aqui, a torre aqui, por exemplo, mas tem que fechar, né? E a partida fica equilibrada ainda da mesma forma. Então vamos ver mais adiante da partida, precisamente nesse movimento aqui, ó. Atacando a torre, tudo. Aqui dá para seguir direto, dando cheque. A torre ela vigia essa última fileira aqui. Então pode trocar peça. O Toyoshima ele tem uma torre, uma lança e 3 peões. Fuji ele tem um bispo em prata. Relativamente eu vejo como um pouquinho
é coisa de vantagem para o Toyoshima. Então, o que pode seguir depois dessa linha aqui que a gente viu? Ele pode seguir com a torre toma, gente. E aí, pode seguir essa linha aqui. Dá pra tomar. Só que aqui tem esse drop de lança. Fica um pouco complicado. Tá caindo prata aqui. Pode ter peça para defesa. Vamos ver, por exemplo. Se tomar. Aí pode jogar aqui. Aqui não é recomendado jogar, ó, porque tem um prata aqui, né? Então tem que correr pra cá. Aí pode seguir com o prata aqui. E acabou o ataque, né? Praticamente. Então, como que seguiu a partida? Aqui foi cheque direto. Aqui ele tá atacando todas as peças aqui, né? Aqui ele fecha uma rota de fuga pro rei. Porém, tipo, fica mais seguro porque ele fica vigiando essas casas aqui. O foco é tomar com cheque, começar uma sequência de ataque também. E aí, beleza, ele toma. E aqui tem uma coisa, por exemplo, dá pra trocar, né? Ou então dá pra seguir aqui também, puxando esse prata pra cá, para poder liberar espaço para a torre. Enfim, vamos ver a próxima posição da partida agora. Então aqui, pessoal, a gente vê tem um movimento que a gente parou, né? Que ameaça. Aí, por exemplo, se quer tirar o prato daqui para poder capturar a torre, não vai dar, né? Aqui o Fury segue na linha de arremate da partida. Aqui tem que ver qual que é o lance, o melhor lance aqui. Foi jogado aqui, aplicando o cheque. Você pode ver que essa decisão de colocar o cavalo aqui tirou bastante a ação do rei. Ele poderia ter jogado aqui e ficava mais fácil do rei, né? Aí no caso, ele joga, coloca aqui, outro cheque. Aqui eu não acredito que não tenha linha de Tsumi ainda. Eu não estou enganado. Vamos ver. Aqui. E coloca esse prato aqui. A finalidade de puxar o ouro, né? Por exemplo. Vou conseguir com uma peão aqui. Só essa posição, né? Para exemplificar. Tá vendo que aqui ele puxa o ouro. A ainda está caindo outro ouro. Ameaçando o cheque. E a posição tipo, já está ganha praticamente. Aí não teve muita mais de partida. Ele veio parar aqui de qualquer forma, que era uma casa segura. Aí aquele golpe lá, né? Que a gente viu, dá pra jogar. Por exemplo, cheque. Aqui tem que tomar de ouro, não tem jeito. E depois disso aqui, a gente pode abandonar porque, por exemplo, uma opção seria essa. Ainda tenho esse cavalo aqui, ó, cheque. Já era uma sequência de Tsumi aqui. Porque agora aí acaba. Até que depois desse movimento aqui, ó, o Toyoshima ele desiste da partida. Aqui tem. Então, cheque. Toma. É aquela mesma linha que a gente viu. Porque, por exemplo, se joga aqui. Checkmate aqui, né? Tá cravado. Não pode fazer nada. Se tenta correr, por exemplo. Toma aqui de novo. Aí
Você tenta voltar pra cá, por exemplo. Tem já coloca em niche. Niche é aquele... O próximo movimento é mate, praticamente. Então, a gente viu essa partida aqui. Foi uma partida de Aiga Akali. Muito interessante. Os golpes táticos que teve dentro dela. A gente pode aprender bastante coisa de ataque e defesa. E pode ver aqui também que você tenta defender bastante uma posição, você acaba trancando o seu rei, tirando a rota de fuga dele. O quadro na mira do Pro vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que você não perca nenhum dos nossos vídeos e ative todas as notificações, pois dessa maneira o YouTube sempre te avisa sobre os vídeos novos que saem aqui no canal. Então, por hoje é só pessoal e até mais!